As festas estabelecidas por Deus no Antigo Testamento possuem ricos significados, cujos elementos marcam a sua presença ao longo de toda a história bíblica. Uma das mais celebres e proféticas são a Festa dos Tabernáculos, que é comemorada desde quando o povo saiu do Egito, de geração em geração, passando por Neemias, Esdras, chegando até mesmo a Jesus Cristo. Quando o povo estava no Egito, sendo escravo por Faraó, Deus enviou seu servo Moisés para libertar o povo do Egito. E após a abertura do Mar Vermelho e a libertação do povo do Egito, eles caminharam pelo deserto 40 anos e habitavam em tendas. Essas tendas ou barracas protegiam o povo do calor, abrigavam do frio, das tempestades e dos perigos noturnos. Esta proteção simboliza também a proteção de Deus. Esta festa foi ordenada por Deus no livro de Levíticos e é celebrada de geração em geração e tem um significado histórico, a lembrança da peregrinação pelo deserto ou o sustento do Senhor. A fragilidade das tendas que o povo construía era uma lembrança da fragilidade do povo quando peregrinava 40 anos no deserto a caminho da terra prometida. Esta ordenança da festa dos tabernáculos está em Levíticos capítulo 23, versículo 33 ao 43, que diz assim: Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhidos os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No mês sétimo, habitarão em tendas, para que saibam que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando tirei da terra do Egito. Eu sou o vosso Deus. A festa dos tabernáculos tem registro no livro de Esdras e Neemias. No capítulo 3 do livro de Esdras, após Esdras ler a lei do Levíticos capítulo 23, o povo sai da comunidade, cata ramos para si, fazem cabanas para lembrar o tempo da peregrinação e foi um reinício da vida cultural do templo em Jerusalém. A festa dos tabernáculos foi passando de geração em geração até chegar em Jesus Cristo. No Evangelho de João, o apóstolo amado, capítulo 1, versículo 14, João começa dizendo: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus estava ali em Jerusalém, observando uma ordenança que ele havia dado no Antigo Testamento em Levíticos, a festa dos tabernáculos. O próprio Deus, o Messias, o pão vivo que desceu do céu, estava tabernaculando no meio deles. E o mais interessante dessa festa dos tabernáculos é quando Jesus participa dela. Jesus estava participando dela no último dia da festa, quando os sacerdotes iam em procissão até o tanque de Siloé para tirar água para a purificação. E no meio do caminho, eles louvavam ao Senhor com o Salmo 118. E Jesus observava atentamente. E em meio a grandes expressões de júbilos e alegrias, os sacerdotes tiravam esta água do tanque de Siloé para se purificarem, simbolizando o perdão dos pecados. E nesta ocasião, neste exato momento, Jesus se levanta no meio da celebração da festa e o apóstolo João registrou em suas palavras que ficaram em João capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, pôs-se em pé Jesus e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Em outras palavras, o Mestre Cristo estava falando: vocês não precisam de água para purificação, eu sou a água viva. Um outro acontecimento que marcava a celebração da festa dos tabernáculos ocorria no período noturno, no início do dia, quando os candelabros eram colocados no pátio das mulheres. E no alto de cada candelabro era depositado o óleo que servia como combustível para as chamas. Jesus também observava atentamente esse rito da festa dos tabernáculos, e em João capítulo 8, versículo 12, ele exclama em meio à festa, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É interessante notar que Jesus deixa para falar no último dia da festa, no 7º dia, que era o ápice da comemoração, sobre a tremenda e gloriosa mensagem que ele era a fonte eterna da água da vida, que ninguém poderia ter mais sede, pois ele é a fonte da água da vida que nunca se seca.
Significado profético para a Igreja e para os judeus. A festa dos tabernáculos, somando toda a sua representação cultural e espiritual, ainda possui um significado profético que envolve a tão esperada vinda do Messias pelos moradores da terra. O profeta Amós, até vendo a vinda do Messias, escreveu: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, prepararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora dos dias da antiguidade. Por isso o povo judeu espera a vinda do Messias até nossos dias, porque eles creem veementemente na palavra do Senhor. Eles esperam que Cristo, o Libertador, venha a participar da festa dos tabernáculos, não sabendo que Jesus já esteve no meio deles, porém eles não o receberam. Para nós que somos a Igreja, nós também fomos incorporados neste plano divino, no qual também nós nos tornamos o tabernáculo de Deus, a morada do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, diz da seguinte maneira: Porque também nós, que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. A Igreja do Senhor aqui nesta terra é peregrina e forasteira, não tem morada certa. Somos o tabernáculo de Deus. Deus habita dentro do nosso coração. Para Israel, eles esperam o Cristo até hoje e celebram a festa dos tabernáculos. E esta mensagem que a festa dos tabernáculos nos deixa é que Deus está no meio do seu povo, tabernaculando entre nós. Nós somos a habitação de Deus. E logo Ele voltará para nos levar para um lugar ainda melhor. Ele prometeu: Jesus vai voltar.